Olá, eu me chamo Júlia e eu vou apresentar o projeto intitulado A Consciência Histórica nos Livros Didáticos de Ensino Fundamental, uma ferramenta de combate ao racismo. Bom, de forma introdutória, é preciso entender o livro didático enquanto um meio de edificação da história pública, tanto pela participação na formação de indivíduos, tanto por sua função mercadológica, que acaba moldando os livros à forma daquilo que vai ser mais vendido nos editais públicos de acesso ao livro didático. Então, ele ajuda a formar a memória histórica do povo, porque ele tem a capacidade de formar consciências, de recuperar narrativas, de perpetuar noções. Por isso é necessário que essas obras didáticas tenham suas bases na consciência histórica, que é caracterizada por Jon Hiesen como a capacidade de interpretar criticamente o mundo ao seu redor a partir da transposição do passado para o presente, por meio da narrativa histórica. Além, claro, da pedagogia libertadora de Paulo Freire, pautada também na criticidade. Ou seja, a compreensão da existência e o incentivo à luta contra o racismo seria muito facilitada por essas ferramentas, mas, por terem uma capacidade de formação crítica e moral, esses instrumentos quase nunca são usados na educação escolar brasileira devido a interesses específicos das classes que dominam as instâncias públicas e privadas. Né? E o racismo, um problema com bases históricas, né, é sobretudo uma ferramenta de poder que atua especialmente no domínio da vida e da morte de pessoas pretas e pardas, como diria Abdias de Nascimento. Então, mesmo a nossa população sendo majoritariamente negra, essa maioria se encontra nas camadas mais pobres, enquanto as camadas de poder são compostas por pessoas brancas e ricas que regem aquilo que é estudado nas escolas, portanto, aquilo que está também nos livros didáticos. Quanto aos objetivos do projeto, está analisar a presença de conteúdos históricos acompanhados da consciência histórica nos livros didáticos de ensino fundamental anos finais, mais solicitados pelas escolas de Recife, para poder identificar a construção do conteúdo referente às populações afro-brasileiras e a relação passado-presente erguida nesses materiais, né, para poder entender se e como eles nos ajudam a combater o racismo, porque com o combate ao racismo é possível alcançar 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? A redução de desigualdades, a erradicação da pobreza, educação de qualidade, paz, justiça e instituições eficazes. Então, o método utilizado foi a análise, o mapeamento e um amplo embasamento teórico do conteúdo e dos dados sobre os livros didáticos de história mais solicitados na rede pública de escolas municipais de Recife. Os dados foram obtidos a partir do relatório de escolas participantes da escolha de livros de PNLD didático de 2020. Os 36 relatórios avaliados foram aqueles cuja situação consta como finalizada, né, no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC, e os livros mais solicitados foram Araribá mais História, da editora Moderna, e História, Sociedade e Cidadania, da editora FTD, ambos para 6º, 7º, 8º e 9º anos, num total aí de 8 obras analisadas, além do documento da Base Nacional Comum Curricular, que rege o conteúdo das disciplinas escolares e, portanto, também foi analisada. Os resultados, eles foram muito esclarecedores, ficou evidente que os livros didáticos ajudam na perpetuação do racismo, e a BNCC carrega uma boa parcela do problema, né, devido aí à alta quantidade de objetos e habilidades voltadas ao conteúdo de história da Europa e à baixíssima quantidade voltada aos de história da África. Então, as narrativas de protagonismo branco são, em média, 69,31% dos conteúdos totais do livro didáticos analisados, né, e os de protagonismo negro são a média de 9,95% dos conteúdos. Então, quando a gente pensa que quanto mais página um conteúdo ocupa, mais detalhes serão abordados, e mais amplamente será utilizada a competência narrativa voltada àquele tema, que influencia diretamente no acesso ou não à consciência histórica. A África, ela acaba sendo tratada como um continente de escravizados, como uma terra de exploração, de violência, seja um estereótipo, e ajuda a perpetuar muito um imaginário negativo sobre o continente e as pessoas pretas como um todo, além de fugir completamente das ideias de Hiesen e Freire sobre o ensino de história crítico e libertador, que é o pontapé inicial para o combate ao racismo. Né? E, para concluir, conseguimos identificar que as narrativas didáticas muito falam sobre escravização e os problemas de pós-abolição, mas pouco trata sobre os resultados desses acontecimentos nos dias atuais, né? Então, o que a gente vê é a predominância da repetição de um modelo pré-estabelecido e inquestionável. Muito raramente vemos textos que incentivem o acesso à consciência histórica. A BNCC, ela ressoa muito no conteúdo didático. O livro didático, ele é um mecanismo que nos mostra sobre as concepções circulantes acerca do racismo e nos evidencia que tem ainda um grande caminho a ser percorrido, mas que mudanças são possíveis e necessárias, sendo o combate ao racismo fortificado pela educação historicamente conscientizadora. Então, por fim, eu gostaria de agradecer aos órgãos financiadores, à minha família e ao meu orientador,
Muito obrigada.